Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no... A página, né, já introduziu bem o tema, porque estamos todos aqui mergulhados na carne. E quando a gente mergulha na carne, quando estamos encarnados, nós costumamos nos distrair. Acabamos esquecendo onde é a nossa casa, esquecemos quem realmente somos, qual é o propósito de estarmos aqui. E o mergulho na carne, que é exatamente esse momento nosso, ele exatamente acontece para que aprendamos. Há lições a serem aprendidas. Uns mais corajosos pedem lições maiores, né? Às vezes, para a nossa graça, não concedem esse desejo. Outros que caminham passo a passo fazem escolhas mais singelas, mas que nós entendamos que qualquer escolha, qualquer caminho na nossa vida é sempre um desafio, porque aqui chegamos e perdemos parcialmente a nossa memória, né? A menos conscientemente, e tendemos a conversar com Deus assim: por que isso me aconteceu? Ou então, eu estou tão só, ou está muito difícil para mim. Quando nós nos acostumamos à educação, à informação, procuramos inquirir e inquirir a nós próprios, é como se fosse assim, descortinando, junto com o entendimento, a paz vai chegando, descortina, nós vemos uma outra realidade. Por isso é que nós estamos hoje aqui, né? A quarta-feira nós estudamos juntos. E hoje vamos estudar mais uma vez o Evangelho. Vamos falar de Jesus, o Cristo, esse nosso grande guia, mestre, mentor, aquele a quem, quando nós lembramos, já apacenta, né? A tempestade, que às vezes a gente guarda no peito. Só a imagem dele já nos reporta a algo muito maior, fora, né, dessa roupa de carne, fora da experiência que estamos vivendo. E aí o que nos resta fazer quando encontramos a dificuldade? Quando achamos que estamos assim, mergulhados na dificuldade? A oração, a conexão com o divino, a conexão com Deus, a conexão com a melhor parte que nós temos, porque todos temos a melhor parte em nós, cada um, né, com o seu jeitinho, com a sua característica, mas que não desistamos jamais, porque não há ninguém mais importante em nossa vida do que nós próprios. Se não nos sentirmos importantes, isso sem o que a gente chama, né, de orgulho, vaidade, esse é o desafio, né? A gente se achar importante, muito importante, sem carregar essa bagagem que atrapalha, né, faz a gente tropeçar. O que é ser importante sem encher o peito, né? Eu acho, e acredito que todos vocês, que sempre que nós mergulhamos no estudo, e a doutrina ela nos faculta isso, nós vamos aprendendo passo a passo que, na verdade, tudo o que nós buscamos está assim bem próximo da gente. Aquela verdade, né,
que a gente deslumbrado às vezes encontra quando lê o Livro dos Espíritos a primeira vez, nossa, que maravilha que é, né? É antes e depois. E aí tanta verdade chega porque nós entendemos, né? Muitos de nós têm a felicidade de encontrar ali aquele conteúdo que alimenta a nossa alma, que faz com que a gente sinta o propósito, né, da vida, entenda melhor exatamente o tema que a gente está abordando hoje. O estudo, ele clareia a mente, nos informa, nos acalma, porque através do entendimento nós chegamos a essa verdade. Mas onde será que está a verdade? Será que a minha verdade é a verdade de cada um de vocês? Ou quando um grande mestre, e às vezes a gente tem, né, a felicidade de encontrar, não precisa ser tão grande, mas um pequeno mestre assim pelo caminho, que a gente respeita e que nos traz, né, uma mensagem renovadora, quando ele nos aconselha, porque pedimos o conselho, ou então pela simples postura dele aprendemos, a gente continua perguntando, isso basta? Quando é que eu vou encontrar a verdade? Quando eu vou encontrar a paz? Enquanto nós olharmos para fora, a gente vai continuar buscando, procurando, procurando. Acho que eu encontrei. Aí, às vezes, ela escapole pelos dedos. Aí a gente fica com aquela sensação de perda. Mas quando realmente a gente amadurece, né, chega aquele ponto na nossa vida em que a gente parece que aprende, né, a lição, deixa de ser criança, rebelde. Isso não importa a idade. Quando a gente para de alimentar as paixões, a fogueira imensa, a gente vai acalmando, acalmando. E aí descobre que, na verdade, a melhor companhia que a gente tem somos nós mesmos. E que tudo aquilo que a gente busca, o melhor para a gente, porque o melhor para mim, o melhor para cada um de vocês, é único. Existem, né, as ajudas, como hoje a gente está tendo, em tantos momentos a gente tem. Mas o meu remédio, quem produz sou eu. Não adianta eu chegar aqui, por exemplo, e ler, me alimentar momentaneamente. Se eu vou dobrar a esquina e eu vou me desarmonizar. Se eu dobrar a esquina e me incomodar com alguém que eu encontrar, cadê tudo aquilo que eu li? Cadê toda a mensagem do meu mestre? Onde é que eu estou, na verdade? Eu estou fora de mim. Então, quando a gente está na roupagem da carne, isso é muito frequente, imensamente frequente. E a gente ainda tem, né? Costumo sempre falar isso, porque me maravilha. A gente ainda vive numa cidade pequena, em que encontramos uns aos outros, e é gostoso se cumprimentar, há menos medo, há menos disputa, e a gente consegue conservar um pouco mais da tranquilidade que a gente tem alcançado. Mas há muitos, milhões e milhões e milhões de nós, que estão numa luta constante. E aí sim, como é difícil, né? Em ambientes ácidos, manter uma tranquilidade, manter um sorriso, manter o bom ânimo, né? É fácil falar? Muito fácil, muito. Como é fácil. Mas passar pela dificuldade sem entornar aquela conquista, sem perder aquela conquista de poucos minutos, é muito difícil. Então, esse capítulo, né, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e os itens que foram selecionados, 25 e 26, eles abordam justamente a necessidade da encarnação. Porque todos nós necessitamos da encarnação. Ainda precisamos muito dela para a gente, através desse tratamento, alcançar a melhora que a gente precisa, porque bem intencionado todos somos, com toda certeza. Mas será que eu tenho condição de ajudar alguém?
Será que eu tenho realmente condição de conduzir, condição de ser um líder onde quer que eu esteja? Será que eu estou em condição de criar leis? Será que eu estou em condição de caminhar pelas ruas e não poluir a rua com o meu pensamento distorcido? Por isso que a gente estuda. A gente estuda, a gente estuda. Chega uma hora que, como dizem, né? Estuda. E aí as letrinhas tomam alguma forma, a gente amadureceu e aprende uma lição. A ansiedade, né? Às vezes ela não é boa companhia. Então vamos lá. Aqui nesse item 25, vamos passar. São Luís, em 1859, ele nos fala. Vocês vão ler só um pequenino trecho, tá? Selecionado. Querido, será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Que planos materiais são esses, né? Que ações materiais são essas? Por que a nossa conquista ela se dá enquanto encarnados? O que nós realmente estamos fazendo aqui? Qual é a necessidade de estarmos aqui? Se não, a de aprendermos a lição, de melhorarmos, de aprendermos a amar. Mas isso são conquistas através da materialidade. Esse esquecimento a que a gente falou, ele é necessário, não é? Porque aquele companheiro de caminhada, um filho nosso, um grande amigo, um pai ou uma mãe, como todos nós, em algum momento pode ter errado conosco, ou nós, né? Termos infringido alguma lei sobre essas pessoas. Então, somos poupados disso para que recomecemos, né? Como um grande teatro, estão selecionados os personagens, todo o tema, e aí nós, como os atores, somos convidados a encenar aquilo que é a nossa catarse, porque é isso que estamos fazendo aqui. Quando a gente leva-se muito a sério, e a gente tende a ser sério, né? Às vezes a gente se perde. Quando levamos muito superficialmente as nossas responsabilidades, porque estar nesse corpo é um grande merecimento, estar encarnado é a nossa cura. E se nós não levarmos isso a sério, estamos perdendo tempo. Um tempo muito precioso. Esse momento é precioso. O momento que vamos desfrutar a partir daqui, extremamente precioso. E aí a gente lembra do Chico, né? Sempre. Quando perguntaram a ele, que vivia em contato com os espíritos, qual era a maior queixa deles? E aí é justamente a queixa do tempo perdido. Então, se nos é oferecido, né, essa informação tão preciosa, vamos aproveitar esse tempo encarnado nosso, através, né, desse suporte material que recebemos, vamos aprender a domar os nossos instintos devagar. Não precisa ser uma terapia de choque, mas devagarzinho. Vamos nos olhar no espelho com mais brandura. Vamos olhar para a gente como alguém com muito futuro pela frente. Aquilo que nós falamos para os outros, muitas vezes, para ajudar, que falemos para nós mesmos, porque nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos nos sentir valorizados. Precisamos sentir que vale a pena qualquer palavra, qualquer ato, porque estamos aprendendo. Então, a oportunidade, ela é preciosa sempre, né? Mais à frente é dito assim: isto é necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência.
Então, essa atividade que nós estamos obrigados a desempenhar por hora é o que vai desenvolver a nossa inteligência. A importância da inteligência, porque através do conhecimento, através das lições aprendidas, nós tendemos a não errar mais. As dores que nós carregamos, todas elas, existe um remédio. É que a gente é teimoso, né? Eu esqueço muitas vezes. Dou um trabalho para mim, dou um trabalho para muita gente, porque eu tendo a valorizar o defeito, eu tendo a valorizar a dificuldade e eu esqueço que eu nasci perfeita, nas condições ideais para aquilo que eu vim realizar. Então, que não percamos esse tempo. Olha, vocês tenham paciência, tá? Por favor, isso também faz parte da nossa caminhada. Bom, aqui diz, a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impôs no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. É aquele questionamento nosso de sempre, né? Por que eu tive que passar por tudo isso? Passar por tantos estágios, nascer tão ignorante e ficar à mercê, né, da intempérie da natureza e da intempérie humana. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos de seu trabalho. Ninguém aqui pode avaliar se está adiantado ou não, né? Quantas vezes a gente já repetiu de ano, ou se a gente conseguiu, né, aprender rapidinho e evoluir mais rapidamente. Aí a gente lembra dos nossos filhos, né? Porque assim, todo pai e toda mãe tem sempre a mesma queixa. Eu falo, a criatura não ouve. Estou cansado de falar, estou cansado de orientar. Olha aí, tá vendo? Encontrou dificuldade, porque não me ouviu. E aí a gente reclama. Mas para nossa sorte, aqueles que nos assistem e estão mais elevados que nós, estão mais elevados porque eles aprenderam a não julgar. Eles aprenderam a não ferir com palavras. Eles aprenderam a nos aceitar no estágio que estamos. Mas vamos combinar também, né? Quem vai sofrer somos nós. Porque a gente que vai repetir. E aí eles têm todo o tempo para esperar. Eles esperam por nós. Com amorosidade. Exatamente aquilo que a gente ouve o tempo inteiro aqui, não é? Toda vez que a gente lê um livro como esse, está sempre nos ensinando, ame, ame, ame sobre todas as coisas. Ame é o nosso remédio. Mas aí a gente se distrai e aponta, né, o erro do outro. Olha só que perda de tempo. Apontando o erro do outro, eu estou perdendo tempo. Estou aumentando o meu erro, porque se eu aponto, eu estou também, né? Tem aqui dentro de mim esse defeitinho. É isso aí, como é dito, né? É 1 para lá e 3 para a gente. É sério, é muito sério isso. Aí, de novo, o que nós estamos fazendo aqui? Que merecimento nosso, quando a gente abre um livro como esse, o Evangelho, e tem esses esclarecimentos. É o nosso momento, não vamos perder tempo, não. Pelo menos um trechinho daqui, desses aconselhamentos e esclarecimentos de São Luís, que a gente leve para a nossa vida, vai facilitar o nosso caminho, com toda certeza. Vamos seguir. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. E é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é quando, então, ela se torna um castigo. Então, esse sentimento que às vezes a gente tem de que a vida é terrível, de que a gente não aguenta, de que a gente foi infelicitado, é mais ou menos isso que está acontecendo no nosso íntimo e não reconhecemos. Que, para nossa sorte, mais uma vez, a gente não lembra, né? Ali de trás,
as palavras que usamos, os atos, né, distorcidos, para não dizer outra palavra. Nós não lembramos de nada disso, mas é exatamente esse conteúdo que está pulsando em nós. Onde quer que estejamos, seja qual for a roupagem que usemos, nós é que estamos ali, momentaneamente anestesiados, para que a gente foque na nossa necessidade. Então a encarnação, ela só é um castigo, na verdade, vamos falar com outra linguagem, o trabalho que eu estou compelido a realizar só é um castigo, é penoso, é chato, me causa transtornos se eu não o aceito. Eu não quero isso para mim. De alguma maneira isso não me faz bem. Agora, se eu assumir uma postura mental diferente, e é essa a grande diferença na nossa vida sempre, a nossa postura mental, quanto eu vou ganhar? Porque não adianta, não é? Adianta, será a gente trocar, por exemplo, de filho? Alguém aqui consegue isso? Trocar de pai, trocar de mãe, de cidade a gente troca, né? Aí a gente se engana. Oh, esse é que é o problema. A gente foge de onde a gente está, porque muitas vezes é uma fuga. Mas olha só, igual o desenho animado, o que a gente leva junto com a gente? Além da nossa bagagem, né? Que a gente arruma ali com todo jeitinho, aqueles vidros lindos, lindos, bem embalados. A nossa bagagem, que exatamente são as nossas ações, quem realmente nós somos, a gente vai arrastando junto. Aí, a pessoa que a gente confronta e causa transtorno para a gente, o lugar que a gente vai e escolhe causa transtorno, na verdade, só mudou o nome e o endereço. Não é o lugar que tem problema. Somos nós. Mas não é para a gente ficar com raiva da gente. Senão, né, não vale a pena. Vamos voltar. Vamos nos amar. Da mesma maneira que a gente ama um filho, quando ele erra, ama um amigo, e esse amigo erra, se há amor de verdade, a gente vai considerar. A gente só vai querer o bem. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente desenvolver essa capacidade de amar, e aí é um treino diário, né? Tudo vai ser facilitado para a gente. Nada vai ser mais penoso. Aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não somente encurtar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez. Isso assim eu achei demais. Vencer de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Isso aqui não é para uma pessoa específica, para uma pessoa que a gente considere já tão evoluída, isso é para a gente. É só a gente se empenhar mais, né? Estudar mais. Quando a gente fala estudar é assim. É aproveitar as lições que a vida também nos traz. Não é só esse estudo. Eu vou aproveitar, eu vou refletir, eu vou melhorar. Porque quando essa prova, mais uma vez, acontecer, eu vou conseguir uma nota melhor. Até eu ser aprovado. E olha só, mundos superiores. Quem de nós aqui já leu, por exemplo, Cartas de uma Morta? Que é aquele livro que a mãe de Chico, um diário, né, em verdade, ditou para o Chico, contando como era a vida dela, né, os lugares que ela visitou, como era onde ela estava, o plano espiritual. Alguém aqui já leu esse livro? Teve oportunidade? Gelson, Beth... Qual é seu nome? Porque, né, o Gelson, Beth, Rose, prazer, Rose. É um livro, não é um livro importante e curioso, né? Porque ela diz que Marciano tem asinhas. E aí, né, vamos voltar. Eu me senti igual uma criança, né? Falei, opa, então realmente existem asinhas. Mas o livro é muito rico. O que acontece conosco em verdade? A gente está aqui e se distrai. O que a gente esquece? A gente esquece que a gente é espírito. Isso aqui é uma passagem. A nossa doutrina, ela é consoladora por quê?
Porque o tempo inteiro ela está nos alertando, cuide agora, melhore-se moralmente, porque a sua vida futura ela será melhor. E entenda definitivamente que você não está Jaqueline, você não está Djaneira, você não está Leia, você está momentaneamente, perdão, você está, né? Troquei tudo. Lição errada. Você está Leia, Djaneira, Jaqueline, é isso. Mas, na verdade, você é um espírito. Quem realmente você é, nem compete a gente, né? Saber. O que mais interessa a gente é focar agora. Agora. E o que eu vou fazer com a minha vida a partir de agora? A necessidade que eu tenho de estar encarnado, eu vou agradecer muito pelas coisas boas que eu tenho e por aquilo que a gente ouve muito aqui, né? A gente ouve muito na doutrina, que é difícil de entender, né? A amiga dor. Porque quando a dor bate, a gente quer um remédio rápido. Uma pílula mesmo. Tomou, resolveu. Mas só mascarou aquilo que precisa realmente ser entendido e trabalhado. E é para isso que a gente está aqui. Ela vem porque a gente é teimoso. A gente não quer ouvir, não quer enxergar, não quer mudar. A gente lê um livro como esse, se encanta, se internece, se empolga. Mas no primeiro desafio, né, quem chega primeiro é o ego. Se sente ofendido, é um instinto, o nosso instinto. E, no entanto, como a gente precisa, né, driblar, domar essa ferazinha que a gente tem para que o anjo apareça. Não que a gente vá ter asinha, né? Não é esse o propósito, isso foi só um comentário, né? Mas que ela fala, é verdade. Mas que a gente melhore, porque não tem nada mais gostoso que alguém nos abraçar de verdade, não tem nada mais gostoso do que a gente chegar perto de alguém desarmado, seja lá quem for. Aqui é o nosso laboratório, não é? Porque aqui nós procuramos ser corteses, amigos, solícitos, solidários, muito educados. Mas que possamos fazer isso na nossa vida social também, na nossa família, que mais à frente, né, é dito também. Pergunta, se os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Essa situação só poderia ser admitida se todos os homens encarnados na Terra fossem exatamente do mesmo padrão intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir e a encarnação que tem de ter um objetivo útil. Por isso que há tanta diversidade, né? Nós às vezes nos queixamos, eu gostaria tanto de morar num país mais civilizado, que as leis fossem respeitadas, que o chão fosse limpo, que houvesse educação, aí começa, né? Aí a gente queixa do vizinho, a gente queixa sobre queixa. E, no entanto, se estamos aqui, é porque é aqui que é o local para a gente estar, para a gente aprender a lidar com toda essa diversidade e também colaborar. Porque se eu me melhoro, o meu vizinho vai se sentir melhor, porque ele vai gostar do cumprimento, ele vai gostar das minhas colocações, vai gostar da minha postura. Né? Um pequenino exemplo que me contaram. Há um condomínio, né? Isso deve acontecer em vários lugares, em que as vagas não são certas. Então é aquela dança das cadeiras, né? Cada hora está um aqui, outro lá, e às vezes isso cria uma animosidade, porque há pessoas que estão acostumadas com aquela vaga e a gente tende a isso, né? E há outros que dizem assim, eu não sei estacionar nessa aqui. Aí essa pessoa me relatou que
um vizinho o procurou agradecendo, porque ele nunca pegou a vaga dele. Aí essa pessoa disse assim, mas eu não faria isso não, porque a esposa dele dirigia há pouco tempo, né? E aí essa pessoa sabia da dificuldade do outro. Então a vaga dessa pessoa era perfeita. Mas preferia manobrar e permitir que essa outra pessoa não tivesse dificuldade. Aí não é bom a gente ouvir uma situação como essa? Quando a gente assiste a um programa ou quando a gente ouve relatos de boas notícias em que a educação ela é levada a sério, em que as pessoas têm esse comprometimento com o outro, nós nos sentimos muito melhores. Então, que a gente entenda, o local que a gente está, às vezes é difícil, a família que a gente está é difícil. Mas é ali que eu preciso estar. Se o outro não me facilita, que eu facilite para o outro. E assim a gente, né, segue mais rápido. Quando a gente encerrar esse trecho, é aqui. Deus quis estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e sobre uma lei natural, apoiar os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Esse capítulo tem esse coroamento, quando fala justamente da família. Então, o que ele está tentando nos informar? Que a célula familiar, o nosso núcleo familiar, é importantíssimo na nossa vida. Porque se ali aprendemos a tolerar, se ali aprendemos a conviver, e se acima de tudo aprendemos a amar, pelo menos não falar o mal, né? Pelo menos não pensar o mal, pelo menos, né, não apontar, nós estaremos desenvolvendo esses 3 princípios aqui, olha, a solidariedade, a fraternidade e a igualdade, que vai nos levar ao quê? Aquilo que a gente sonha, né? Quando a gente fala assim, queria tanto ir para o mundo superior, queria tanto morar num país melhor, queria morar naquela família. Quando a gente é criança, a gente fala isso à beça, né? Pensa, o pai do outro é melhor, a mãe, o irmão, todo mundo é melhor, mas vai morar lá. Vai morar na minha casa. Então, é isso que nos é oferecido. E aí a gente corre em volta, né? Vai buscando lá. E, no entanto, está dentro de nós, no entanto, está aqui à nossa volta, está na nossa família, está no trabalho que escolhemos, está no que Deus nos oferece, está naquilo que é preconizado na nossa encarnação, porque há terapeutas, né? Há pessoas especializadas, a quem chamamos de espíritos, altamente capacitados, que nos ajudam nesse roteiro, para que nós venhamos aqui e cumpramos com o nosso planejamento, que tem um nome, planejamento divino. É divino por quê? Porque a gente só caminha à frente, para frente, para que um dia, a gente fala assim que a gente vai ser anjo, né? Às vezes não é a palavra adequada agora, mas um dia a gente vai ser bem melhor. Um dia não vai ser só uma voz mansa, um olhar manso, vai ser um pensamento manso, uma onda de energia mansa, e a gente vai melhorando. Vamos então acompanhar uma música linda, um videozinho singelo, mas que fala sobre a reencarnação. Vamos refletir. Você vai ficar de costas. Não deu. Dá para ver?
vida só é pouco, nem sequer dá tempo pra se aprender tudo que é necessário pra gente se desenvolver. Nosso corpo é como a roupa que reveste a alma, nos resta esperar. Feito a larva no casulo que se prepara pra voar. E completando mais um ciclo, do corpo a alma se desprende, rompendo os laços com a carne, até poder se libertar. Viajar na erraticidade, até o ponto de partida, de volta ao ventre para recomeçar. Pode apagar a luz daqui para ficar melhor a imagem? Renascendo várias vezes, vamos avançando rumo à perfeição. Na jornada infinita que é a reencarnação. Cada nova existência, possibilidade de se melhorar. No grosseiro da matéria, a alma vai se depurar. A morte é só uma passagem, a nossa essência permanece. O que se aprende não se perde, Jesus nos deu a direção. Num movimento ascendente, a alma segue o seu percurso, se renovando a cada reencarnação. É linda, né? Bom, existe uma passagem de Jesus, né, que é bem conhecida de nós, que fala sobre Bartimeu, o cego de Jericó. E ela é emblemática, ela é muito forte, porque se a gente parar para pensar, que dificuldade deve ser, né? Tremenda, ser privado da visão e depender todos os momentos do auxílio, da ajuda de alguém. E naquela época, vivíamos na mendicância total, no abandono total. E aí, Jesus caminhava e aquela multidão seguia e aquele ser louco, né? Muito desejoso de se libertar, começou a perguntar: o que está acontecendo? Aí, alguém por fim respondeu: é Jesus. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus não passava impunemente. E aí então ele começou a gritar: Jesus, 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 Jesus. E aquilo foi incomodando
a todo mundo que estava à volta dele, mandando ele se calar. Quem era ele para incomodar Jesus, né? E ele gritava, quanto mais mandavam ele se calar, ele mais gritava, ele gritava desesperadamente, era o único recurso que ele tinha. E aí, vamos imaginar a cena. Somos nós. Então, diante do nosso desespero, o nosso debater, Jesus estanca o passo e aí vem ao nosso encontro. Quem me chama? E aí as pessoas ficaram comovidas, Jesus se importou com ele, então eu vou ser importante também, né? Pegaram o Bartimeu e apresentaram a Jesus, e aí Jesus, isso é impensável para a gente, né? Estar à frente dele, esse Bartimeu esteve, mesmo cego, da visão física. E Jesus perguntou, o que desejas, Bartimeu? E ele pediu que a visão lhe fosse restaurada, porque ele queria ver. E Jesus imediatamente corresponde, né, ao desejo de Bartimeu e lhe confere a visão e diz, a tua fé te curou. E aí a gente não consegue nem imaginar a felicidade daquele ser desperto, porque ali naquele momento ele viu a luz. Então, que fiquemos com essa imagem, porque na verdade o Bartimeu somos nós, ainda, em inúmeros momentos. Somos cegos vendo. Às vezes precisamos de óculosinho, né? Sem ele, às vezes, eu nem enxergo direito. Mas eu tenho esse recurso. Eu vejo cada um de vocês, eu sou capaz de ler. Mas eu sou cega toda vez que eu leio e não aproveito a oportunidade. Toda vez que Jesus passa pelo meu caminho, e ele passa o tempo inteiro. Na verdade, ele está do meu lado, eu o chamo, eu entro em sintonia com ele. Quando é que eu vou ser curada? Quando é que nós vamos realmente ser curados? É essa a nossa reflexão. Porque ele só está esperando que nós tenhamos esse desprendimento. Eu estou maltrapilho, eu estou alquebrado, eu estou cego, eu estou em dificuldade, eu mendigo o carinho, a atenção, eu mendigo tudo. Mas eu gostaria muito de me libertar dessa deficiência, seja ela qual for. Então, quando eu li fortuitamente, né, essa passagem, eu logo vi, né, a necessidade que nós temos de mergulhar nessa história, nessa passagem. E a próxima vez que Jesus passar, que a gente grite, que a gente fale com Ele, que a gente se manifeste, que a gente diga, eu quero, eu preciso, me ajude. E se eu tiver realmente fé, eu vou ser curado. Para a gente fechar, existe um comentário de Emmanuel, e isso eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Olha que imagem linda dele, né? Volta. Aqui. Emmanuel nos diz o seguinte, mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, a amiga dor, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento, e é assim
que pela sua teimosia podem prolongar. Eu li errado. Vocês não me corrigiram, né? Mas tá bom. A gente recebe inspiração, né? Acaba falando mesmo. Vamos só compartilhar uma poesia lindíssima de Maria Dolores, que está aqui. O que ela nos diz? A psicografia de Francisco Cândido Xavier. Buscando a união com Deus, somos nós na estrada humana, corações em caravana, cada qual na própria cruz. Não te lamentes, sigamos, nenhum de nós é sozinho, entre as pedras do caminho, quem segue à frente é Jesus. Então, entre essas oportunidades, alguém falou? Quem segue à frente é Jesus. Sou eu mesmo. Então, entre essas oportunidades, alguém falou? Quem segue à frente é Jesus. Já está gravado. Cada vez que a gente se depara com uma informação como essa, seja em forma de poesia, seja um artigo, seja inspiração divina, seja esses escolhidos por Jesus, que trouxeram para a gente todo esse conteúdo aqui e tantos outros, é Jesus à nossa frente, ao nosso lado, dentro de nós, é Jesus na nossa vida. Nós estamos a caminho, a nossa estrada, a estrada de Jericó é exatamente essa, não é nenhuma outra. Não vamos encontrar a verdade fora de nós, não vamos encontrar o caminho, o consolo, a cura fora da estrada que nos foi permitido trilhar. Então que aproveitemos, né, essa oportunidade desses conteúdos tão preciosos e que possamos mudar um pouquinho a partir de agora, pensar diferente, né? Estabelecer talvez outros critérios. Acima de tudo, começar a desenvolver uma maior tolerância em cima das dificuldades que entendemos que o outro possa nos trazer. Cada um está no seu caminho. Agora, a hora que eu despertar, eu vou estar realmente em melhor condição para finalmente poder inspirar alguém. Que Deus nos abençoe, que quando nós estivermos na câmara de passe, para receber mais esse grande benefício, que já recebemos aqui, cada um de nós, que nós lembremos dessa figura inigualável. Não há palavras para descrever Jesus, a gente só tenta. E que Ele possa nos inspirar de tal sorte que algo dentro de nós mude, que caia, né? Algo que já não nos pertence mais. Uma boa noite a todos, que possamos retornar aos nossos lares e nossas vidas ainda melhores. Obrigada. Que assim seja.